Sejam bem-vindos a mais uma aula de investigação operacional. Nesta aula nós vamos falar do modelo de transporte. O modelo de transporte, quando nós falamos do modelo de transporte, caros estudantes, estamos a referir a um modelo do tipo produtor-consumidor, em que no produtor ocorrem ofertas, no consumidor é onde ocorrem procuras. Significa um produz e o outro consome. Qual é o objetivo principal de falar-se do modelo de transporte? O objetivo é minimizar o custo total de transporte, das origens para os destinos. Então, significa que nós, a partir de sempre, quando temos que resolver, para entender que é um modelo de transporte, primeiro temos que ter o produtor, que são as origens, e temos que ter o consumidor, que são os destinos. Significa que há origens, há destinos. Face a isso, obriga-nos a ter que criarmos uma matriz, em que nessa nossa matriz nós temos aqui origens e temos o outro lado destinos. Certamente que as origens fazem as ofertas e os destinos é lá onde ocorrem as procuras. Então, no modelo de transporte, o que existe é que, primeiro, tem origens e tem destinos. E o nosso trabalho fundamental é que as origens têm aquilo que produzem, os destinos têm aquilo que efetivamente recebem. Aqui seria a origem 1, teríamos aí a origem 2, reticências, e a origem M. Nos destinos teríamos destino 1, teríamos destino 2, reticências, destino M. Logicamente que se nós estamos a falar aqui de origens e destinos, porque estamos a falar de um modelo de transporte que na origem onde está o produtor, os produtores produzem, e nos destinos temos as ofertas, significa que é lá onde ocorrem procuras. Então, há pressupostos base à partida para poder começar a tratar e a falar do modelo. O primeiro pressuposto base é que num modelo de transporte onde nós temos origens, temos destinos, uma das coisas que nós já conhecemos é que se aquela é uma origem, então nós sabemos quanto é que ele produz. Por quê? Porque as origens, vamos supor que fossem fábricas, cada fábrica sabe quanto é que produz. Então significa que no modelo de transporte conhecemos as origens, conhecemos o que efetivamente sai de cada origem. E nos destinos, onde ocorrem as procuras, também sabemos quanto é que efetivamente se procura. Então, significa que conhecemos a procura 1, conhecemos a procura 2, conhecemos a procura N. Aqui conhecemos em termos de ofertas, a oferta 1, a oferta 2, reticências e a oferta N. Significa que nós já conhecemos aqui, para não haver confusão de letras, eu vou chamar aqui as origens por S1, S2 até SM, que é para não haver confusão. Temos origem 1, origem 2 e origem M. Então significa que nós sabemos quanto é que cada um produz, sabemos também quanto é que geralmente vai-se lá para o local das ofertas. O que quer dizer que se nas origens temos, por exemplo, fábricas, nos destinos temos os depósitos, então nós sabemos quanto é que cada fábrica produz, que está cá nas ofertas, e sabemos também se os destinos são depósitos, quanto é que cada depósito recebe. Isso a partir de nós sabemos, isso num modelo de transporte. No modelo de transporte também, se nós temos que transportar um produto daquela origem, por exemplo, da fábrica, para aquele destino, por exemplo, o armazém, nós sabemos qual é o custo de transporte, quanto é que nos custa de transporte. Tem que sair daquela origem para o destino. Então, nós significa conhecemos o custo de transporte 1, custo de transporte 1, 2, reticências, o custo de transporte 1N. Conhecemos o custo de transporte 2, 1, custo de transporte 2, 2. E o custo de transporte 2M. Custo de transporte M1, custo de transporte M2, custo de transporte MN. Aqui as reticências
Então, sendo assim, nós significa que num modelo de transporte conhecemos as origens, conhecemos os destinos. Se conhecemos as origens, conhecemos as ofertas. Conhecemos os destinos, então nós conhecemos as procuras. E também para transportar o produto de uma origem 2, por exemplo, para um destino N, então nós conhecemos esse custo de transporte, custo 2N. Esse custo de transporte a partir de é conhecido. Qual é o objetivo num modelo de transporte, então? Se eu conheço quanto é que eu produzo, conheço quanto é que é consumido, então a minha questão é qual é a quantidade de produto, então, que eu tenho que transportar da origem para o destino, de modo que o custo do total de transporte seja mínimo. Esta é a pergunta que nós queremos responder no modelo de transporte. Qual é a quantidade de produto a transportar da origem I para o destino J, para que o custo total de transporte seja mínimo? Então significa que eu quero aqui calcular X11, quero calcular X12, quero calcular X1N, X21, X22, X2N, XM1, XM2, XMN. Esses são os custos que eu pretendo calcular. Significa que eu, no modelo de transporte, não conheço XIJ. É esse que eu pretendo transportar, que eu pretendo calcular. Então, eu preciso de saber qual é a quantidade de produto XIJ que eu transporto da origem I para o destino J para que o meu custo total de transporte seja mínimo. É isto que eu quero resolver num problema de transporte, onde eu conheço as ofertas, conheço as procuras, conheço o custo de transporte da origem I para o destino J, mas não conheço a quantidade de produto a transportar, que é XIJ. Para eu resolver um modelo de transporte, para eu resolver um problema de transporte, há pressupostos básicos. Este quadro, como nós montamos, assim como eu estava a explicar, denomina-se quadro de transporte. O quadro de transporte é exatamente essa disposição. Agora, a questão básica que existe aqui é, esses modelos já há vários pressupostos. O primeiro pressuposto aqui para o modelo é que, o somatório das ofertas tem de ser igual ao somatório das procuras. Então, aqui estamos a falar de um modelo equilibrado. Por que temos que falar de modelo equilibrado? É que na situação normal, o que era mais lógico na vida é que tudo que era produzido tivesse de ser consumido. Isto é muito importante porque evita com que nós tenhamos grandes armazenamentos que depois cria outros custos. Tem que se pagar, cria custo de armazenamento, pode acontecer que algum produto perca o seu tempo de vida, então nós temos custos devido ao apodrecimento desse produto, por exemplo. Imagina que nós estamos a produzir cimento, transporto o cimento de uma determinada das fábricas onde o cimento é produzido, para colocar naquilo que são os armazéns, que são os destinos onde depois as pessoas vão lá comprar. Então eu carrego o cimento, meto no destino, e o cimento, os armazéns ficam abarrotados, e o produto vai perdendo qualidade dentro do armazém. Então isso causa custos. O que seria muito bom é que aquela quantidade que era produzida de cimento fosse exatamente a quantidade que era comprada de cimento. Aí tínhamos um modelo equilibrado. Mas na vida real não é isso que ocorre. Pode ocorrer que a oferta, aquilo que se produz, seja maior que as procuras. Então o que acontece se a oferta é maior que a procura? Significa que eu estou a produzir mais do que aquilo que tem que se consumir. Isso vai originar com que haja excesso de produto no destino. E havendo excesso de produto no destino, eu posso incorrer a vários custos. Uma alternativa que existe, eu posso procurar arranjar um outro consumidor que não sei quem é. Então, neste caso, vamos ter um consumidor fictício para poder equilibrar esse modelo. Então, assim sendo, se o somatório da oferta é maior que o somatório da oferta é maior que o somatório da procura, então o que nós vamos fazer? Vamos aumentamos procura, e como as procuras aqui estão na coluna, então aumentamos coluna fictícia.
aumentamos coluna fictícia no intuito de equilibrar o modelo, porque produzimos mais do que aquilo que se consome, então significa que para que possamos esvaziar o produto lá no destino, temos que ter mais alguns consumidores, que não conhecemos quais são. Mas temos que ter consumidores para poder esvaziar, comprar aquele produto no destino. Então nós estamos a falar de que há lá uma procura fictícia, que não sabemos quem é efetivamente, porque a partir deste não estava nas nossas contas. Pode acontecer também que tenha uma situação que é o somatório das ofertas ser menor que o somatório das procuras. Então significa que o que está a ocorrer está-se a consumir mais do que se produz. Isso faz com que depois haja escassez de produto, haja necessidade de ter que pedir para ter que se produzir mais. Então, como está-se a consumir mais do que se produz, então há escassez no mercado. Por exemplo, no nosso caso, as fábricas de cimento produzem cimento, metem no mercado. Acontece que as pessoas estão a comprar mais cimento do que a quantidade que se produz. Chega um determinado momento, esgota cimento completamente na praça. Ao esgotar cimento na praça, o que temos que fazer? Temos que ir procurar um produtor de cimento que nós não conhecemos a partida, mas tem que se procurar um produtor de cimento que vai passar também a ajudar a abastecer o cimento, em que até pode fazer contrato com aquelas fábricas que é para poder dar cimento para ele depois enviar esse cimento aos depósitos. Então significa que nós o que vamos fazer, vamos ter que criar um produtor fictício que vai ter que nos ajudar a fazer a produção. Então neste caso, nós aumentamos a oferta. Como as ofertas eles estão a ver, estão nas linhas, então aumentamos as ofertas, neste caso linha fictícia, que é para poder equilibrar o modelo. Então, assim é o primeiro pressuposto do modelo de transporte. No modelo de transporte conhecemos a procura, conhecemos a oferta, conhecemos o custo de transporte da origem I para o destino J. E também no modelo de transporte há aquilo que é a nossa principal questão, que nós queremos. Qual é o objetivo? Minimizar o custo total de transporte. E se nós queremos minimizar o custo total de transporte, então foi colocada aquela questão. Então o que nós vamos ter que calcular? Queremos calcular a quantidade de produto que nós vamos transportar da origem para o destino, para que o custo de transporte seja mínimo. Então, num modelo dizemos que também num modelo de transporte pode ser um modelo equilibrado, pode ser um modelo desequilibrado, onde as ofertas já são maiores que as procuras, é um modelo desequilibrado. Então dizemos que neste caso temos que aumentar a procura fictícia, e procura aqui pelo nosso quadro de transporte uma coluna fictícia, ou então se a oferta é menor do que a procura, significa consome-se mais do que se produz, então nós devemos aumentar o produtor fictício para poder equilibrar o modelo. Esse é o pressuposto base. Então, tendo isto, nós já podemos entrar num exemplo concreto que é para poder preenchermos a nossa tabela. Então, o exemplo é nos dado, tem aí um exemplo que diz: uma companhia tem 3 fábricas a produzir um dado produto que deve ser depois transportado para 4 centros de produção. Temos que transportar para 4 centros de produção. Significa que nós teremos ali, em termos de tabela de custos, como o enunciado diz, tem 3 fábricas, então significa que aqui nós temos fábricas e temos aí centros, que é centro 1, centro 2, centro 3, centro 4. É isso que nós temos. As fábricas, fábrica 1, fábrica 2, fábrica 3. Então, nesse programa, sabe-se que as fábricas 1 e 2 produzem 12, 17 e 11 carregamentos por mês. Então, significa que as fábricas 1, 2 e 3, em termos de oferta dessas 3 fábricas, as fábricas 1 e 2 e 3 produzem 12, 17 e 11. 12, 17 e 11 carregamentos por mês. Cada carregamento de distribuição necessita de receber, cada centro de distribuição, aliás, necessita de receber 10 carregamentos por mês. Então, cada centro aqui precisa de receber 10, 10, 10, 10. E a seguir, vem o custo de frete de cada carregamento. Está aí dado os custos
para transportar de cada fábrica para o centro, que são aí 80, 110, 60, 80, esta era a procura, temos aí 80, 110, 60, a seguir temos 130, 140, 120, 40, 60, 80 e por fim 70, 100, 90. Então, este aqui é dado como sendo o custo de transporte de cada origem que é a fábrica para cada centro de distribuição. Então, nós vamos ter que formular isso como um modelo de transporte. Podemos formular metendo na correspondente tabela. Então, a primeira coisa que foi dito, temos que achar o somatório das ofertas. Somatório da oferta, que será 12 mais 17 mais 11. Se nós somarmos isso, temos 3 mais 1, 4, 10. Temos 4, 1, 2, temos 1 mais 7, 8, 8 mais 2, 10. Vai 1, temos aí 4, dá 40. O somatório da procura, como eu disse, 10 mais 10 mais 10 mais 10, que também dá 40. Significa que esse é um modelo equilibrado, sendo um modelo equilibrado não há que aumentar nem linha, nem coluna fitícia. Só que aproveito já dizer que quando nós aumentamos uma procura fictícia ou aumentamos uma oferta fictícia, significa aumentamos uma coluna fictícia ou linha fictícia, os custos de transporte daquela fila fictícia são todos iguais a zero. Então, assim sendo o nosso modelo equilibrado, significa assim como a tabela é nos dada ali, não tem praticamente nenhuma alteração. Então, nós temos ali fábricas. E temos aí centros, centro 1, centro 2, centro 3, centro 4, oferta. Temos aqui a fábrica 1, a fábrica 2, a fábrica 3 e aí procura. Como era nos dado, 12, 17, 11, aqui 10, 10, 10, 10. Os custos de transporte estão aí, 80, temos aqui nos quadradinhos 80, 110, 60, 130, 140, 120, 40, 60, 80, 70, 100, 90. Então aqui está o respectivo quadro de transporte montado. Então significa que era-nos dado o enunciado relativamente às questões que eram levantadas, ligadas a cada fábrica que realizava carregamentos. Para além da fábrica estar a realizar carregamentos, havia centros que recebiam aqueles carregamentos, que era de 10 carregamentos por mês, isso para cada centro. Então, nós temos a situação do respectivo quadro de transporte. O nosso objetivo aqui agora é, com base nisso, resolver. Porque o que nós estamos a precisar mesmo? Qual é o valor de XXJ? Qual é o valor de XXJ? Quer dizer, a quantidade de produto a transportar. Ou qual é a quantidade de produto que nós vamos ter que transportar? De que fábrica para que centro, de modo que o custo total de transporte seja mínimo. Então, para fazer o primeiro preenchimento da tabela, nós temos 3 métodos que são usados, que é para a obtenção daquilo que é o primeiro preenchimento da tabela, que se denomina a primeira solução básica.
Então, primeiro, nós vamos ter que usar, como vê aqui, nós montamos como está ali o quadro de transporte. Como vê na teoria, o quadro de transporte é assim como nós montamos. Falta andarmos a preencher o x e j aqui nesta tabela, de modo que nós garantamos que agora temos o quadro preenchido. Então, o que nós efetivamente precisamos? Aqui a questão básica que nós precisamos é preencher o x e j, e para isso é para obter a primeira solução admissível. Para a obtenção da primeira solução básica admissível, nós usamos um dos seguintes métodos. Canto noroeste, o outro método é método de custo mínimo, e o terceiro método é método de Vogel, que é denominado método das penalidades. Então, para nós fazermos o primeiro preenchimento da tabela, sempre num problema de transporte, usamos um desses métodos. Ou o método de canto noroeste, ou o método de custo mínimo, ou o método de Vogel. Então, nós aqui vamos pegar método a método para preencher esta tabela. Vamos ir método a método para poder fazer o preenchimento da tabela. Então, primeiro vamos começar pelo método de canto noroeste. O método de canto noroeste, ele assume que o preenchimento da tabela inicia na célula localizada no canto noroeste. Então, significa que estamos com o método de canto noroeste. Então, com o método de canto noroeste, nós iniciamos o preenchimento da tabela na célula localizada no canto noroeste. Significa primeira linha, primeira coluna da tabela. Aqui é onde nós começamos a preencher. E nós vamos continuar na linha ou então na coluna, até que aquela linha ou coluna, que nós denominamos por fila, até que aquela fila esteja saturada. Caso a fila esteja saturada, passa-se para a fila seguinte, e nós só terminamos quando o quadro está saturado. Então aí pergunta-se, quando é que uma fila está saturada? Então nós dizemos que uma fila, neste caso pegando linha, nós dizemos que uma linha está saturada se o somatório desses valores que nós vamos preencher de x e j é igual à correspondente oferta. Se esse somatório for igual à oferta, então aquela linha está saturada. Uma coluna está saturada, a fila neste caso já como coluna, uma coluna está saturada se o somatório dos valores que nós preenchemos de x e j naquela coluna que nós vamos preencher naquela coluna for igual à correspondente procura, então dizemos que aquela coluna está saturada. Aquela coluna está saturada se os valores que nós vamos preencher aqui de x e j forem iguais à correspondente procura, dizemos que aquela coluna ficou saturada. O quadro estará saturado se tiver todas as linhas saturadas e todas as colunas da tabela saturadas. Aí dizemos que o quadro está saturado. Então, isso, independentemente do método, sempre teremos que manter o quadro, num problema de transporte, teremos que manter o quadro sempre saturado. Quando é que o quadro está saturado? O quadro está saturado quando temos M mais N menos uma células preenchidas daquele quadro. Se nós tivermos onde N representa o número de linhas da tabela, N o número de colunas da tabela, se nós preenchermos N linhas mais N colunas menos uma, aqui nesta tabela, a quantidade de células já preenchemos, temos M mais N menos uma células preenchidas, então nós dizemos que o quadro encontra-se saturado. Ou então, como eu disse, o quadro está saturado quando tem todas as linhas saturadas e tem todas as colunas saturadas. Agora vamos para o método de canto noroeste. O método de canto noroeste inicia o preenchimento na célula localizada no canto noroeste, que é esta. X11 significa, primeiro vamos preencher X11. Aqui primeiro a tabela vai saturar com quadro. Dizemos com M mais N menos uma. M são 3 linhas, a tabela aqui tem 3 linhas e tem 4 colunas, que são 4 centros, menos 1, ela vai saturar com 6 células preenchidas. Essa tabela vai estar completamente saturada. Então vamos começar. Primeiro a preenchermos o método de canto noroeste, ele diz que sempre tem que começar do canto noroeste, que é a primeira linha, a primeira coluna da tabela. É quando começamos o preenchimento. X11. X11 será o mínimo entre a oferta 12 e a procura 10. Então temos aí 10
vamos preencher aí 10. Porque esta coluna, o somatório do XJ preenchido na coluna, então será igual, já procura, aqui 10, 10, essa coluna saturou. Então temos que saltar para outra coluna, então saltamos para aqui, X1, 2. Então 2, X1, 2, será o mínimo entre, para saturar a linha falta 12 menos 10, 12 menos 10, e aqui a coluna tem 10. Então será mínimo entre 2 e 10, que dá 2. Vamos preencher ali 2. Preenchido 2, 10 mais 2, 12, 12. A linha saturou. Saltamos para a linha seguinte. Aqui não podemos porque a coluna está saturada. Aqui sim podemos, porque esta coluna ainda não está saturada. X2, 2, 3, X2, 2, igual ao mínimo. A linha tem 17 e a coluna resta 10 menos 2. Então é mínimo entre 17 e o 8, que dá 8. Preenchemos aí o 8. 2 mais 8, 10, 10, a coluna saturou. Temos que saltar para a coluna seguinte. Aqui não podemos porque a linha está saturada. 10 mais 2, 12, 12 está saturada. Então, viemos para aqui. X2, 3, 4. X2, 3, igual a mínimo. Na linha temos agora 17 menos 8. E na coluna temos 10. Então, será mínimo entre 17 menos 8 é 9 e 10 dá 9. Então, nós aqui vamos preencher 9. 8 mais 9, 17, 17 saturou. Essa linha saturou. Passamos para a linha seguinte. Aqui não podemos porque a coluna está saturada. Aqui não podemos porque também está saturado. Aqui sim podemos X3, 3. X3, 3 igual a mínimo. Na linha temos 11. Na coluna temos 10 menos 9. 10 menos 9 significa que é mínimo entre 11 e 1, que dá 1. Então preenchemos aí 1. Preenchido 1. 9 mais 1, 10. 10 significa que a coluna saturou. Então temos que saltar para a coluna seguinte. Aqui não podemos porque 10 mais 2 é 12, está saturado. Aqui não podemos porque 8 mais 9 dá 17, 17 está saturado. Então vamos preencher aqui X3, 4. Então 6, X3, 4, igual a mínimo. Na linha tem 11 menos 1 e na coluna tem 10. Então é mínimo entre 10 e 10, que dá 10. Então aí preenchemos 10. Ao preencher 10, já preenchemos aqui 6 células, que é isso. Diz que a tabela tem que saturar com 6 preenchidas. Então vamos ver se a tabela saturou mesmo. 10 mais 2, 12, 12. Essa linha saturou. 8 mais 9, 17, 17. Saturou. 1 mais 10, 11, 11. Saturou. 10, 10. Saturou. 2 mais 8, 10, 10. Saturou. 9 mais 1, 10, 10. Saturou. 10, 10. Saturou. Então tem todas as linhas e todas as colunas saturadas. Assim sendo, já temos a primeira tabela preenchida pelo método de canto noroeste. Qual é a nossa solução aqui? A nossa solução X1, primeira solução básica admissível, temos 10, 2, 10, 2, aqui tem nada, nada, é 0, 0, 0, 0, nada, 0, 8, 9, 8, 9, aqui nada, a seguir nada, nada, 1, 10, total. Como é que nós vamos determinar o custo total de transporte? O custo total, imagina quando você vai a um supermercado, qual é o custo total que você gasta? É a soma dos custos que você tem, o número de unidades vezes o preço, então vai somando. Por exemplo, 3 kg de açúcar vezes 60 cada quilo, mais 1 kg de sal vezes 10 o quilo, mais 4 litros de óleo vezes 110 cada litro, mais assim sucessivamente. Assim é que apura o total que você tem. Então significa que nós multiplicamos custos vezes a quantidade, vamos somando. Aqui está o custo 80, a quantidade 10, mais o custo 130, a quantidade 2, assim sucessivamente. Então o nosso custo de transporte
total 1, será, aqui temos o custo 1, x11, mais custo 2, quantidade de 2, mais custo 2, quantidade de 2, mais custo 3, quantidade de 2, custo 3, quantidade de 3, mais custo 3, quantidade de 3, mais custo 4, quantidade de 4. Isso é igual, tem aí 80 vezes 10, mais 130 vezes 2, mais 140 vezes 8, mais 60 vezes 9, mais 80 vezes 1, mais 90 vezes 10. Então, este aqui é o custo total de transporte aqui para este primeiro nosso problema, que é o nosso problema aqui de transporte, que foi colocado da companhia que tinha 3 fábricas que produziam certo produto, que realizava carregamentos para 4 centros de distribuição, ou para 4 centros, neste caso, são denominados centros de distribuição, é isso mesmo. Então, está ali o quadro de transporte e a primeira solução básica admissível, usando o método de Canto Noroeste. Este é o primeiro método.